Existe um acontecimento nas Sagradas Escrituras que parece desafiar tudo o que sabemos sobre Deus. Jacó lutou com Deus e venceu. Mas como isso é possível? Deus, o Todo-Poderoso, sendo vencido por um ser humano. Será que a Bíblia está exagerando? Neste vídeo, nós vamos explorar um dos embates mais misteriosos das Sagradas Escrituras e vamos entender por que Deus lutou com Jacó. Para entender o verdadeiro significado dessa luta, precisamos primeiro relembrar o contexto em que Jacó se encontrava. O capítulo 32 de Gênesis nos fala de Jacó em um momento de tensão extrema. Depois de anos, longe de casa, ele está prestes a reencontrar seu irmão gêmeo Esaú, que agora tem um bando de 400 homens. O mesmo irmão que ele enganou, trapaceou e de quem ele fugiu. Mas agora, o reencontro é inevitável. Com medo, Jacó divide seus bens, manda seus servos adiante e até separa a família em 2 grupos. Ele tenta se preparar, mas a verdade é que seu maior inimigo está dentro de si mesmo. E então, diz o texto bíblico, levantou-se naquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val do Jaboque. Porém, Jacó ficou só. Nesse momento, um homem surge e começa a lutar com Jacó de forma abrupta, sem palavras, sem explicações. A luta dura a noite inteira, um combate físico real, mas o texto é propositalmente misterioso. A primeira pergunta que vem à nossa cabeça é: quem era esse homem misterioso que apareceu do nada para lutar com Jacó? No início parece só um desconhecido qualquer, talvez um ladrão, um homem do bando de seu irmão, ou talvez um anjo nervoso. Mas à medida que a briga avança, a ficha vai caindo. Esse não é um inimigo comum, é alguém muito acima. Lá no final, depois de apanhar física e espiritualmente, Jacó declara algo chocante: tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. Sim, Jacó estava lutando com o próprio Deus. Isso é o que chamamos de teofania, uma aparição divina visível, onde Deus se manifesta de forma palpável a seres humanos. Aqui não se trata de uma visão ou sonho, mas de uma aparição real e concreta. Mas espere um pouco, por que Deus escolheu aparecer para Jacó como um lutador? Ele podia ter se manifestado em forma de anjo brilhante, de sarça ardente, de voz trovejante, como fez em outros momentos. Mas aqui ele vem no modo UFC. E por mais que seja uma escolha inicialmente muito esquisita, quando a gente olha para a história bíblica como um todo, essa escolha começa a fazer sentido. Deus sempre se revela de um jeito que conversa com a realidade de cada pessoa. Para Abraão, o nômade de tendas, ele aparece como um viajante. Para Moisés, o pastor de ovelhas no deserto, Deus aparece como uma sarça em chamas, algo simples, comum, mas que arde sem se consumir. Agora com Jacó, um homem que passou a vida lutando por tudo, Deus escolhe o modo mais simbólico possível. Ele vem como um oponente. Porque desde o útero, Jacó disputava espaço com Esaú. Mais tarde enganou o irmão para ficar com direito à primogenitura. E depois também usurpou a bênção do pai. Viveu anos jogando jogo sujo com Labão, tentando sair por cima na esperteza. Jacó era o cara que sempre quis vencer na marra, do jeito dele. Então nada mais lógico do que Deus aparecer como lutador, porque Jacó só entenderia assim. Deus não estava apenas brigando com ele, estava revelando quem Jacó era por dentro. Era uma luta externa que expunha uma guerra interna. E nessa luta acontece outra coisa surpreendente. O texto diz: e vendo que não prevalecia contra ele. Aqui nos perguntamos, será que Deus não conseguia vencer Jacó? A resposta é claro que não. Deus é onipotente, mas ele não queria esmagar Jacó, ele queria transformá-lo. O que percebemos aqui é que Deus se limita voluntariamente, como um pai que se agacha para brincar de luta com seu filho e deixa o filho vencer para ensinar, fortalecer, aproximar. O objetivo não é a vitória, é o relacionamento. Tanto é que o texto completa: tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou. Ou seja, depois de horas de luta, Deus toca a coxa de Jacó e isso basta para feri-lo. A lição é clara: Deus poderia ter vencido a qualquer momento. Mas agora vem a pergunta que incomoda: por que Deus aleijou Jacó? Ele podia simplesmente ter encerrado a luta, dado uma lição e ido embora. Mas não, Deus toca justamente no ponto da força de Jacó, o tendão do quadril, a base do corpo, o apoio do seu caminhar. Precisamos entender que isso não foi crueldade, foi misericórdia. Jacó passou a vida inteira confiando em si mesmo, na astúcia, na esperteza, nos esquemas. Era um mestre da autossuficiência. Mas agora, mancando, sem poder lutar, sem poder fugir, tudo o que ele podia fazer era se agarrar em Deus.
Deus feriu Jacó para salvá-lo. Foi um golpe de misericórdia, um ferimento que liberta, um toque divino que quebra por fora, mas cura por dentro. Deus levou a luta até o fim porque estava comprometido em transformar aquele homem. E às vezes, Deus só vence a nossa resistência enfraquecendo aquilo que nos mantém longe dele. Então sim, isso vale para nós hoje também. Quando Deus nos quer trazer de volta, Ele pode tocar na nossa saúde, nos nossos planos, nas nossas finanças, nos nossos relacionamentos, não por raiva, mas para nos quebrantar, para pararmos de lutar contra Ele e finalmente entender que precisamos dele. Às vezes o que parece ser uma tragédia é na verdade um recomeço disfarçado. A dor que parece castigo pode ser na verdade graça cirúrgica. E aí vem a virada da história. Mesmo mancando, mesmo ferido, Jacó não solta seu oponente. Pelo contrário, ele se agarra com tudo que lhe resta e diz: "Não te deixarei ir, se não me abençoares." Essa é a mudança. O mesmo Jacó que sempre roubou bênçãos com truques e manipulação, agora entende. A verdadeira bênção vem de Deus e ela não pode ser tomada, só pode ser recebida. Não é na força, é na rendição. Deus não é como os outros, ele não pode ser enganado, mas é misericordioso. E quando Jacó larga a máscara e assume sua fraqueza, ele finalmente recebe aquilo que sempre procurou, uma nova identidade. E então vem a pergunta que muda tudo: qual é o seu nome? Mas espera, Deus já sabia o nome dele. Deus sabe todas as coisas. Então por que Deus pergunta qual era o nome de Jacó? Essa pergunta não era por informação, era por confronto. Jacó precisava dizer em voz alta quem ele era. Ele precisava encarar a verdade sobre si mesmo. Na cultura bíblica, o nome não é só uma etiqueta, é identidade. E o nome de Jacó carrega um peso simbólico: enganador, suplantador, aquele que passa à frente. Então é como se Deus dissesse: chega de fingir, quem você é de verdade. E pela primeira vez, Jacó para de atuar, para de manipular. Ele não tenta encobrir nada, ele admite: eu sou Jacó, sou enganador. E essa confissão abre espaço para a redenção. Deus então diz: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Esse é o ponto de virada. O velho Jacó, o trapaceiro profissional, morre ali mesmo e nasce Israel. Um novo nome, um novo destino, uma nova história. O significado mais aceito de Israel é aquele que luta com Deus. Mas mesmo depois de tudo isso, ainda fica aquela pergunta martelando: o que significa prevalecer contra Deus? Como alguém pode vencer o próprio Deus? Porque convenhamos, isso parece absurdo. Deus é todo poderoso. Se ele quisesse, podia ter esmagado Jacó com um sopro. Um toque já foi suficiente para descolar a coxa dele. Imagina se Deus realmente quisesse lutar para vencer. Então a chave está aqui. Jacó não venceu Deus pela força, mas pela perseverança na fraqueza. Ele prevaleceu não por derrotar Deus, mas por não desistir de Deus. Enquanto muita gente desiste quando Deus parece distante, enquanto outros correm quando a dor bate, Jacó se agarra em Deus mesmo mancando, mesmo em lágrimas, mesmo sem entender tudo. Essa luta foi muito menos física e muito mais espiritual. Foi uma guerra entre o orgulho e a rendição, entre o eu me viro e eu dependo de ti. E quando Jacó finalmente parou de lutar com o mundo e começou a se segurar em Deus, a vitória veio, e com ela a transformação. Prevalecer contra Deus é, na verdade, perder tudo que é falso em nós para ganhar tudo que é verdadeiro nele. É ser ferido no orgulho, mas curado na identidade. Jacó foi derrotado, e isso foi a sua maior vitória, porque foi ali que ele parou de fingir, parou de manipular, parou de fugir e aprendeu a confiar, a depender, a se render. Agora, se você quer se aprofundar mais no estudo da palavra, eu te convido a conhecer minha plataforma com mapas mentais e videoaulas sobre todos os livros da Bíblia. É um material completo que vai te ajudar a entender as escrituras com clareza e profundidade. E ainda vem com vários bônus especiais para auxiliar a sua caminhada. O link para adquirir está aqui na descrição. Fica na paz e até a próxima!